Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, no versículo 16. Pai, em nome de Jesus, quero entregar a Ti essa palavra, pedir ao Senhor que nos abençoe no dia de hoje, que nos faça ser como crianças, que possamos receber o Evangelho dessa forma simples, pura, com fé, Pai, e uma necessidade grande de unidade, de avivamento entre nós, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra: Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Muito bem, até aqui. Nós celebramos aí poucos dias atrás o Dia das Crianças, e eu queria falar sobre essa palavra hoje. Vou dar o nome do tema de como crianças, ou como criança, porque essa foi uma fala do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos, que as crianças amavam Jesus e Jesus amava as crianças. E em determinado momento, quando as crianças foram até ele, quando ele chegou no povoado, e elas vieram em bando, e os discípulos queriam separá-la, e ele diz: não, deixa a turminha vir, não impeçam as crianças de virem até mim, delas é o reino dos céus. E ele já emenda uma revelação espiritual, dizendo que qualquer um de nós que não receber o reino de Deus como uma criança, não vai entrar nele. E essa declaração, ela é forte, ela é pesada. Ela está dizendo: se vocês não forem como crianças, vocês não entrarão no reino. E essa é uma declaração que ela é taxativa. A questão é, como é que é uma criança? Como é que, do ponto de vista espiritual, nós podemos receber o reino dos céus como uma criança? Porque essa é a questão aqui. Eu preciso espiritualmente ser como uma criança, para que eu possa entrar no reino dos céus e eu possa viver aquilo que Deus tem para mim. Eu possa estar inserido nos propósitos que Deus tem para mim. Eu não venha perder aquilo que Deus tem para mim por causa que eu não fui infantil, entre aspas, o suficiente, ou seja, do coração puro demais para receber esse reino. Quando a gente fala de receber o reino como uma criança, antes mesmo de falar sobre a questão crianças, o reino dos céus foi dito pela boca do Senhor Jesus, através de uma conversa com Nicodemo, lá em João capítulo 3, que se nós não nascemos de novo, nós não podemos ver o reino dos céus. O que Jesus está falando com isso tudo? Nós precisamos voltar a um lugar onde tudo possa recomeçar, onde a gente possa ser livre das nossas razões, da nossa maturidade, para que a gente possa encontrar a palavra pura do Senhor e recebê-la no coração e simplesmente crer. Porque o Evangelho é um Evangelho simples. Quando Jesus conversa com Nicodemos, Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos era um fariseu extremamente instruído na palavra de Deus. Ele conhecia tudo isso aqui. Claro que a Bíblia deles, naquela época, não tinha o Novo Testamento, era diferente da nossa. Mas no que diz respeito à lei de Deus, aquele homem conhecia todas as coisas. E Jesus falou para ele cara a cara: você precisa nascer de novo. E ele não entendeu. Aquele homem fariseu, ele foi atraído por aquilo que Jesus carregava. Jesus carregava o reino. E a presença de Deus, que se movia no coração, na vida de Jesus, atraiu aquele homem que só conhecia Deus pelas Escrituras. Aquilo que nós vivemos na sala de oração hoje, que foi provada a presença de Deus, aquilo é o que nos deixa vivo, não a letra em si, mas a letra com aquele que escreve, juntamente com ela. O que dá vida para nós é a presença, é a experiência com Deus. Nós o conhecemos através da palavra, mas sobretudo também o conhecemos através da intimidade, do relacionamento. E o que Jesus estava dizendo para Nicodemos é: você conhece todas as letras e escrituras, mas por causa de conhecer demais, você se afastou da simplicidade que há no Evangelho. Você
por causa de conhecer demais, está criando, colocando regras e condutas para se chegar até Deus, e Deus é acessível. Deus é fácil de se encontrar, assim como aquelas crianças que correram para Jesus e Ele mandou não impedi-las. Ah, mas é um protocolo, porque criança não pode chegar na presença do adulto assim gritando, porque as crianças correram na frente dos adultos, porque Jesus era um sacerdote e não podia chegar desse jeito. Jesus acabou com toda aquela formalidade e diz: abre o espaço para as crianças, porque delas é o reino. E os céus são assim, eles são acessíveis a todo aquele que tem um coração quebrantado, todo aquele que tem desejo de se encontrar com o divino. Ele tem acesso, isso é livre, e Ele mesmo que pagou o preço para que nós pudéssemos ter acesso a essa presença, a esse divino. Então, esse Nicodemos fala: mas como eu posso nascer de novo já sendo velho? E Jesus falou: você precisa nascer da água e do Espírito. A água fala de purificação, de ser limpo. Você precisa ser purificado, se arrepender dos seus pecados. E do Espírito o que precisa ser gerado dentro de você, é algo que vem dos céus, é uma porção espiritual. Ela não se dá na sua alma, ela vem com o poder do alto, que é o poder de transformação, o poder da vida. Porque às vezes nós queremos andar com Deus através da nossa alma, e nossa alma, cara, ela vacila. A nossa alma é assim: tá tudo legal, tô cheio de Deus, saio daqui, como o Zá falou, cheio da presença, chega na quarta-feira, a bateria já começa a dar o sinal que precisa carregar. E aí a gente fica lá capegando, aí chega no domingo, vem um tempo como hoje, chuvoso, vento, frio, e aí começa a bater o desejo de ficar em casa. E Deus está te esperando aqui. Deus está te esperando aqui porque você é a igreja, e porque para fazer parte do corpo de Cristo é um dos grandes propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém. E você não pode dizer que ama o Senhor e não ama a sua igreja, porque isso é uma contradição, não há coerência nisso. Então nós precisamos nos purificar da água, que é a santidade, e ao mesmo tempo também ser gerados no Espírito, porque o Espírito, quando ele te conduz, você não anda pela força da sua alma, você não está conduzido à questão do tempo, à questão da vontade de ir ou não. Você simplesmente obedece aos impulsos do Espírito e faz calar a sua alma e arrasta o seu corpo, porque a nossa carne gosta de uma rede, gosta de uma preguiça, gosta de uma acomodação, mas o Espírito está o tempo todo te movimentando, te atraindo para a presença de Deus, quer te levar a orar, quer te levar a ler a palavra, quer te trazer à casa do Senhor. O tempo todo o Espírito Santo, quando você dá corda para Ele, querido, você vai crescendo. É por isso que a vida com Deus não tem limite, porque Deus é ilimitado. Mas a nossa alma, ela é a nossa movilã, a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa preguiça, a nossa acomodação nos impede de viver o extraordinário. E você pode ter muito conhecimento a respeito de Deus, mas para que você o conheça de verdade, você precisa do relacionamento. O relacionamento não se desenvolve sem constância. Você precisa estar com Ele todos os dias, desde o levantar até o deitar. Essa é a grande questão. Então Jesus fala isso aos discípulos, fala isso ao Nicodemos: olha, você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa começar de novo, você precisa se arrepender dos pecados, e você precisa de uma experiência com o Espírito Santo. Assim você nasce de novo e vira de novo uma criança. Porque é necessário, Nicodemos, que você apague do seu coração toda a sua maturidade, porque às vezes a gente vai ficando tão cheio de tempo no reino, que às vezes você perde a compaixão com aquele que erra, porque você o julga: mas ele é grande demais, já conhece Deus demais, tempo demais, então ele não pode errar mais. E aí a gente se torna acusador daqueles que têm acesso livre a Deus, mas nós impomos regras, porque ele não pode ser assim. E nós começamos a nos comparar com as pessoas, e nós não entendemos que cada um tem a sua característica, cada um tem o seu tempo com Deus, assim como as crianças são diferentes, cada uma tem o seu tempo. E
desenvolvimento, de viver algo maior. Cada um tem o seu tempo de amadurecer um pouco mais. E no reino dos céus nós somos assim. Nós somos filhos, com cada um o seu tempo de maturidade, cada um o seu tempo de desabrochar. Agora, o que nós não podemos fazer é retroceder, é desistir, é ficar na mornidão. E aí nós vamos ver aqui o porquê que as crianças, elas chamam a atenção de Jesus para que ele faça esse paralelo. Por que nós temos que receber o reino como crianças? E eu vou citar 3 motivos. O primeiro deles é porque as crianças são puras. O segundo deles é porque as crianças são crédulas, elas têm fé. E o terceiro deles é porque as crianças valorizam o perdão. Você já viu criança que briga igual gato e cachorro, né? Mas sempre estão juntos? Lá em casa eu tenho um bom exemplar disso. As crianças estão o tempo todo brigando, né? Às vezes a gente vai, esses dias a gente ficou sabendo que alguns amiguinhos lá do joguinho de futebol brigaram entre eles. Graças a Deus meu filho não estava envolvido nessa. Mas daí ele estava com amizade com um, só que aí o grupo rachou. Daí ele estava no meio dos 2 grupos. E aí porque fulano não fala mais com o Beltrano, porque é questão de videogame, é questão disso, questão daquilo. Daqui a pouco, cara, estão tudo brincando de novo. E criança é assim. Criança valoriza a unidade. Existe algo no coração da criança que entende que a unidade dá bem mais, agrega bem mais do que ficar separado. Então nós vamos falar sobre a pureza das crianças, sobre a sua pureza, que fala de santidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem. Quando nós iniciamos uma jornada com o Senhor, nós temos esse encontro com Deus. Essa coisa da água que nos lava, nos purifica. Essa coisa do Espírito que gera algo novo em nós sentimos algo diferente, que é o que te mantém vindo a esse lugar, que é a casa de Deus. Você quer mais dessa experiência que você sentiu. Quando isso acontece, você então nasce de novo. E aí a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Você é um novo ser. Tudo se fez novo. E as coisas velhas já passaram. Isto é pureza. Você foi feito de novo. Toda a sujeira que você carregou, você deixou para trás. Até o batismo tem este simbolismo. Quando nós nos batizamos na água, nós estamos dizendo assim: Senhor, a partir de agora é uma nova criatura. O velho eu morreu. Daqui para trás, toda a minha sujeira ficou nessa água. Eu sepultei e saí de novo. As águas do Senhor me purificaram. Eu sou uma nova criatura. O velho homem ficou para trás. Isso é um ato de fé, um ato público da nossa fé, que é uma ordenança bíblica. Então nós fazemos esse ato que tem esse simbolismo. Nós nascemos de novo, nós não somos mais iguais. Só que às vezes o passado continua impregnado em nós. E as coisas velhas que eram para passar não passam. E elas continuam tratando o nosso coração, nos levando a olhar para trás e ver quem nós éramos. E é por isso que eu e você precisamos ser como criança, porque a criança ela tem um coração puro. A criança ela acredita em tudo que você fala para ela. Hoje nós fomos lá para Itajaí visitar um prédio que a Vanessa construiu quando ainda nós não tínhamos o Davi. E os meninos não conheciam esse prédio por dentro. Daí a gente foi lá, teve uma experiência legal. Conversei: olha, eu quero que vocês saibam que isso aqui foi uma fase importante da nossa vida. O Daniel estava na barriga da mãe, a mãe vinha trabalhar aqui, subia, descia essas escadas e tudo mais. E nós contamos, mas quando a gente chegou naquele lugar, porque ele não disse onde a gente ia, o Davi olhou assim: o que nós estamos fazendo aqui?
nós vamos nessa casa. Daí eu falei assim brincando, a gente comprou essa casa, a gente vai se mudar. Aí eu, talvez, porque não quero que a gente se mude, não é para a gente se mudar, não é mentira, não, é brincadeira, filho, nós não vamos se mudar. Criança, cara, criança é assim, aquilo que você fala para ela, ela crê, e ela é pura de coração. Então, quando há alguma maldade entre elas, quando brigam, elas logo se reconectam. Por quê? Porque no coração dela está a pureza, algo que eu e você já temos dificuldade. Se nós aqui tivermos algum desentendimento, pode levar tempo para o Senhor nos sarar, por causa da dureza do nosso coração. A Bíblia fala sobre a dureza do coração do povo de Israel, povo de dura serviço. O que isso quer dizer? A Bíblia cita várias vezes isso. É um povo que não se dobra. Dura serviço, serviço fala do pescoço. Povo que não se dobra, um povo obstinado de coração. Deus amando eles, provando de várias coisas. Olha, eu estou com vocês. E aí eles se afastavam do Senhor, aí pediam socorro, aí Deus vinha, intervia, os livrava, mostrava todo o amor. Daqui a pouco eles estavam se afastando de novo. Nós às vezes somos assim, temos dura cerviz, temos dificuldade de nos tratar, e não é raro, dentro de uma mesma igreja, irmãos não estarem conectados, terem uma barreira um com o outro, ou dentro da mesma família. Por quê? Porque nós temos essa dificuldade de nos purificar diante do Senhor. Para nós, muitas vezes, é mais importante ter a razão do que verdadeiramente estar conectado com Deus. E as crianças são puras. E quando a gente fala da criança, da pureza da criança, que é a pureza que nós devemos viver, ele está dizendo assim: olha, o que está passado, está passado. As coisas velhas já se foram. Você está vivendo o novo, e você precisa abraçar o novo. Parece simples, mas não é tão simples. Porque abraçar o novo é se despedir do velho. Abraçar o novo é virar as costas para o passado. E o passado muitas vezes nos assombra, especialmente quando os seus erros são recorrentes. Então, o inferno de forma pesada joga na nossa mente, no nosso coração, que nós não vamos conseguir, porque esse é quem nós somos. Nós não somos mais aquele do passado, porque aquele do passado é um pecador que nem conhecia a santidade. Esse de agora é um santo que luta contra o pecado. São coisas diferentes. Agora há o Espírito Santo dentro de nós, que nos lava, que nos regenera, que tem um perdão acessível, que nos leva à presença do Pai. E o Pai é acessível, o Pai está perto. Assim como Jesus deixou livre o caminho para as crianças, Ele também deixa o caminho livre para todos nós, que nos voltamos o nosso coração a Ele. Então, que as coisas velhas possam ficar para trás. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus, diz Mateus 5,8, aquele sermão do monte que Jesus pregou. Ele começou as bem-aventuranças, falando dos bem-aventurados, e em algum momento, logo no começo, ele fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É por isso que no Salmo 24 a Bíblia fala: quem subirá ao santo monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e puro coração. São esses que não só vão alcançar a presença, mas vão ficar lá. Eles vão ficar lá porque há uma constância na vida deles, e a pureza de coração os acompanha. Então estes verão a Deus. Estes esqueceram o passado, ficou para trás. Eles não estão olhando para si, eles estão olhando para o Senhor. Este é o grande segredo, porque nós somos imperfeitos, queridos. A nossa alma constantemente vai buscar voltar para as fortalezas da nossa alma. Todos nós temos fortalezas de alma, das quais nós vamos lutar a vida toda. Situações geracionais, de herança familiar, aquelas heranças malditas, que nós vamos ter que estar sempre lutando. O Senhor nos liberta dela, mas elas o tempo todo vão tentar te assombrar e te fazer voltar a esse lugar. Mas nós temos o Senhor, e nós podemos andar e avançar na presença dEle, e nós temos que continuar subindo o monte. Isso fala de continuidade. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa: o monte do Senhor não tem fim, vai ter fim na eternidade.
O monte do Senhor nos leva ao céu. Esse é o fim da nossa vida. Então, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer nos lugares altos? Ou seja, você nunca vai poder descer. Se você quer mais de Deus, você não pode descer. Você tem que continuar subindo. E como é que você sobe? Você tem que manter a mão limpa e o coração puro. Isso você faz na presença de Deus. Simples, fácil, livre de condenação. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês erram? Vocês pecam? Eu faço isso, eu erro e peco, cara. Olha, todos os dias da minha vida. É só você montar uma barraca lá em casa. Você vai ver que nós somos pessoas como qualquer um. Nós somos seres humanos. E a Bíblia fala sobre o pecado que o homem vive constante. A questão é, a pureza não é que você nunca mais vai errar, mas a pureza é um estado onde você o tempo todo se lava em Deus. Essa é a diferença. O tempo todo você se suja, mas o tempo todo você se lava. Isto é purificar. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não errava, que Davi cometeu erros que talvez hoje nenhum de nós teríamos coragem de cometer. É de arrepiar. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque o tempo todo ele se lavava na presença de Deus. O tempo todo ele voltava ao Senhor. E você não pode desistir. Quando você erra, o caminho que você tem, o único caminho é o altar. É ir para a presença de Deus. Senhor, eu errei de novo, me perdoa, me lava, me purifica, porque eu carrego a tua presença, eu sou filho, e eu não vou ficar acusado pelo inferno, porque eu sou um santo, batalhando para me tornar mais santo. Então, errei, pede perdão, cara, levanta a cabeça e sai livre, porque o peso da acusação não vem de Deus. Deus passa uma borracha em todo aquele que se arrepende dos pecados, não se lembra mais, desfaz as nossas transgressões como névoa, diz a Bíblia em Isaías 43, Isaías 44, fala sobre o Senhor que tem amnésia dos nossos pecados. Um pecado perdoado, confessado, é um pecado que não é mais cobrado, querido. Ele só vem sobre sua alma. Só vem talvez por acusação do próprio inimigo, mas as coisas velhas já passaram. Então deixa para trás. Ah, eu sou o mesmo homem. Você não é o mesmo homem. Ah, eu sou a mesma mulher porque eu cometi os mesmos erros. Você não é a mesma mulher. Você tem o Espírito Santo agora. Você tem uma alma que muitas vezes vai errar, mas o Espírito que há em você te regenera. Ele te limpa, ele te purifica. E você tem que ser que nem criança, que erra, mas também continua, cara. Você vê uma criança culpada. Oh, errei. Oh, eu quebrei um copo. A mãe me perdoou. Aí passa uma semana, meu Deus do céu, aquele copo que eu quebrei. Cara, a criança segue o jogo, meu. Às vezes no mesmo dia são disciplinados lá em casa, no outro dia, dá uma hora depois, já estão brincando junto. Cara, a criança é assim. Você tem que ser assim diante dos olhos do Senhor, porque é assim que Ele te vê. Como um filho. E o pai quer o filho perto, mesmo quando erra. Você está entendendo? Porque é nesse lugar que Ele quer nos corrigir, e nos tratar, e nos levar a um lugar. O erro tem um papel fundamental no tratamento do Pai conosco. Então você vai errar, e Deus vai usar esse erro para nos levar a um lugar maior, para fazer você continuar subindo a montanha. Então, se purifique, seja limpo diante do Senhor. Ah, mas eu errei tanto que eu já desisti de procurar. Você está errado, porque Deus te espera com a presença dEle, com água viva do trono, para lavar você, para purificar você, para que você continue subindo e provando da presença dEle, que é o que transforma tudo. Você viu o testemunho aqui do nosso irmão? Alguém que provou tudo que há de melhor nessa vida terrena. Troca tudo, assim como o apóstolo Paulo, né? Considera todo o conhecimento como esterco, para que ele possa ter revelação de quem Cristo é. Não há nada mais precioso do que a presença do Senhor enchendo a sua vida. Então esteja mais perto de Deus, e você vai subir essa montanha para ficar mais perto de Deus, porque Deus habita os santos montes, nos lugares altos, e você vai subir de encontro a Ele. Mas você não pode subir carregando pecado. Então vai se purificando, vai andando, vai errar, se purifica, mas não deixe de subir. Nunca retroceda por causa que você se acha inadequado. Nunca retroceda porque você se acha imperfeito. Nunca retroceda porque as lutas que você ainda luta, você não alcançou vitória.
Não. Você tem uma jornada com Deus, e no tempo certo as chaves vão virar. Vocês somente precisam permanecer nele, porque quando você estiver nele, vai chegar um tempo que as chaves vão virar. Vai chegar um tempo que as coisas vão acontecer. Mas não saia da presença, não desista do Senhor. A única coisa que pode afastá-lo da presença dele é você mesmo. Deus não te condena por pecados, Ele te gera algo novo, Ele gera arrependimento, Ele gera uma tristeza segundo Ele, né, que é o arrependimento. Mas Ele não te afasta da presença. Quem faz isso é o inferno. É Ele que é o acusador, Ele que nos afasta da presença, Ele que quer cortar o nosso relacionamento com Ele. Então, para se relacionar com Ele, nós precisamos nos purificar. E se nós permanecemos no pecado, o próprio inferno trabalha no nosso coração. O que fazer então? Constantemente buscar a limpeza diante dos céus. Vá para a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Fundamental para você estar aqui nos domingos. Quando você sente a presença de Deus, onde você como igreja caminha junto. Coisas acontecem na igreja que não acontecem na sua casa. Quando nós chegamos aqui hoje, eu cheguei aqui meio atropelado, quase 6h30. Nós fomos para a sala de intercessão, nosso irmão estava lá sozinho, o Diego tinha chegado mais cedo para ensaiar, mas a presença de Deus já estava ali dentro. Já havia, ele já estava aqui, antes de você chegar. E às vezes você troca esta presença gloriosa por causa de um jogo de futebol. Porque o tempo está difícil, porque o seu corpo está doendo. Ei, em nome de Jesus, venha para a presença do Senhor. Amém. Eu estou cheio de necessidade. Às vezes você falta o culto por causa de uma necessidade. Venha buscar essa necessidade diante do Senhor. Quantas vezes, querido, eu peguei esse microfone com dor de cabeça, com dor no corpo, até com febre, e saí desse púlpito como um gigante, porque o Espírito Santo ele nos renova. Nós precisamos de uma vida com Deus onde nós somos igreja, e nós não abrimos mão disso. Corpo de Cristo, justado, afirmado, que caminha junto e que não abre mão da presença do Senhor. Nós não podemos trocá-lo por qualquer coisa, porque eu tenho certeza que às vezes você troca a casa do Senhor, mas não trocaria essa vinda por um outro compromisso qualquer. Você iria do jeito que estava, fosse um outro compromisso. Se existe essa possibilidade, precisamos nos ajustar com o nosso coração ao Senhor. Desculpa falar, cara, mas os tempos são difíceis. Há uma guerra lá em Israel. Este é o cenário que a Bíblia descreve, por aparecimento do anticristo. As profecias estão apontando, os profetas atuais estão apontando. Eu não sei como é que vai ser o ano que vem. Já morreram 4.000 pessoas nessa guerra, que tem pouco mais de uma semana de duração. Morreu mais gente que o atentado terrorista de 11 de setembro, nesses 7 dias de guerra. Mulheres, crianças e velhos morreram. Eu nunca vi isso na minha vida. Você já viu? Você viu as fotos? Você já viu isso alguma vez na sua vida? Sabe quando é que aconteceu isso a última vez? Algo parecido que foi documentado, escrito no Holocausto. Quem estava envolvido também? Os mesmos judeus. Crianças morreram na câmara de gás. Morreram 6 milhões de judeus. Naquela época eles tinham uma população de 18 milhões de judeus. Sabe qual é a população atual? 7,5. 5 milhões dentro da terra de Israel e uns 2,5 milhões espalhados pelo mundo. Até hoje eles nunca mais recuperaram a população que eles tinham na Segunda Guerra Mundial. Já a Palestina cresceu de forma substancial, e só de palestinos dentro do território da faixa de Gaza e da Cisjordânia já tem 4 milhões. Já são quase a população de judeus. Vocês sabem o que aquele grupo quer. Não é a terra. Eles querem dizimar o povo judeu. Isso está muito claro no estatuto do grupo terrorista. E o que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver. Aquele é o povo que Deus ama.
A Bíblia diz que nós somos oliveiras enxertadas, porque a verdadeira é o povo de Israel. Nós somos adotados, nós não somos a oliveira original, nós somos os raminhos que Deus fez crescer. Nós devemos amar e orar por esse povo. A salvação veio de lá. Tudo que nos move aqui hoje nasceu naquela terra. E aquela terra é o termômetro do mundo. O que acontece lá vai repercutir no mundo todo. A nação mais poderosa da terra, Estados Unidos, que teve sua constituição firmada na palavra de Deus. Desde a sua constituição, eles são um país que tem algo muito claro: nós precisamos sempre defender Israel, porque o povo que defende Israel é abençoado por Deus. Até hoje, até um presidente esquerdista não é louco de voltar atrás nessa história. Está lá 2 porta-aviões, um está a caminho, o outro já está lá. Mandou os 2 maiores porta-aviões. O negócio é o seguinte: se atacar, nós vamos entrar no lado certo. Por que ele faz isso? Porque o mundo árabe, que é dono de todo o petróleo, você vai querer ter inimizade com essa turma? Não, mas eles sabem que uma amizade com Israel, o Todo-Poderoso abençoa. Amém. Existe algo muito forte envolvido nessa questão. Então não há mais tempo de nós brincarmos de estar na igreja. Nós precisamos ser igreja e levar a presença do Senhor por onde nós fomos. A presença dele que está em você faz diferença nesse mundo. Seja a igreja do Senhor. Leve a presença. Muitos precisam daquilo que você carrega. O segundo ponto. Aliás, deixa eu ler mais um textinho aqui desse primeiro ponto. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação foi para quem? Para todos. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sentada. Fala do quê? Purificação. Porque ela nos leva a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A Bíblia está falando de santidade, de pureza. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O desejo de Deus, ao purificar você, é te separar com um povo particular dele, para a prática de boas obras. Deus quer usar você fora dessas 4 linhas, fora dessas 4 paredes. Deus quer usar você. Não há mais tempo de você viver para si. Não há mais tempo de você viver escravo das suas vontades, da sua preguiça, da sua acomodação. Deus está separando você para algo particular. O povo de Deus tem essa característica, e essa é a característica de Deus, daqueles que Ele quer usar. São homens e mulheres puros. Lembra do conselho de Jetro? Nós ministramos aos homens, homens tementes a Deus, homens de verdade, não avarentos. São aqueles que Deus vai separar para governarem. Nós temos que viver um tempo, não só para nós. Deus está separando você como um povo particular, está purificando para a prática de boas obras. Por que Deus tem interesse em purificar você? Porque você puro está perto dele, e ele é o poder que transforma a terra. Você não pode servi-lo sem ele. Então, para você estar com ele, você precisa se purificar. Nenhum homem, por maior serviço que ele tenha dentro de uma igreja ou ministério, vai provocar transformação alguma se ele não estiver perto de Deus. Ele pode ser um excelente orador e vir aqui pregar uma palavra que faz todo mundo chorar, mas isso vai tocar na alma das pessoas, porque o Espírito só Deus pode tocar, e esse Espírito só Ele pode fazer, só Ele pode transformar. Então nós precisamos da presença. É por isso que eu fiquei todo empolgado quando eu cheguei hoje, porque quando nós entramos naquela sala, a presença já estava aqui. E eu sei que quando Ele está, vocês saem diferentes. Amém. Não por causa de mim ou de qualquer louvor, mas porque Ele está aqui. Amém. E nós amamos a presença dEle, e nós oramos por ela,
Nós viemos toda quinta-feira aqui dizer: Senhor, vem estar conosco. Nós precisamos de Ti. Toma as nossas crianças, toma as famílias, transforma a nossa história. Ele é o poder que transforma. Nós somos inúteis sem a presença. Então nós não podemos viver desapegados dele. Nós temos que estar perto. O Senhor está separando um povo particular seu. Não te dá uma alegria? Glória a Deus. Ser um povo escolhido, apontado e separado pelo Senhor. Quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos entender a honra que nós tivemos aqui na terra. Talvez hoje a gente não entenda. Uma população de 8 bilhões, eu sei lá quanto agora, os estudantes aí que estão perto do vestibular me contem quantos habitantes tem no mundo hoje. Mas passa de 8 bilhões, né, Júlia? Tu que é inteligente. É isso? Passa dos 8 bilhões. É muita gente. E dentro desse povo, Deus está separando um pequeno povo particular seu, do qual você faz parte. Amém. O que você vai fazer com isso? Não só viva para si, viva para os outros, e viva para, no mínimo, afetar a geração que vem após você, seus filhos, os filhos dos seus filhos. Segundo ponto das crianças: credulidade, fé. Criança acredita. Se você dizer para uma criança pequena que a tomada não dá choque, ela vai lá botar o dedo, porque você falou que não dá choque. Ela crê. Ela crê e ensina aquilo que aprende de você. Ela vai falar para o outro: olha, coloca o dedo lá que meu pai falou que não dá choque. Ela vai reproduzir aquilo que você ensina para ela. Nunca vou me esquecer de um dia que eu fui na praia com o Dani. Escuta essa, acho que tu não lembra disso. A gente estava na praia lá na Barra Norte, lá perto do Marambaia ali. A gente morava naquela região. Nós fomos para a praia. Esse menino era pequenininho, não sei quantos anos ele tinha. Se eu puder se lembrar, ela me conta. Mas eu fui para a praia jogar raquete com ele. Só que assim, eu jogar com ele não dava, porque a raquete era quase do tamanho dele, né? Então eu jogava a bola para ele e ele não acertava. Então eu mudei a brincadeira. Então ele ficava com a raquete, eu jogava a bola, a areia picando, a areia estava dura e ele tinha que raquetar. E ele estava errando. E ele ficou nervoso com isso. Aí eu chamei ele e falei assim: ora para Jesus agora, para ele te ajudar a acertar essa bola. Sabia que se você orar, Deus concede os desejos do seu coração? Aí ele ficou parado olhando assim com a boca aberta. Nunca vamos esquecer o beijo, né? E aí ele foi. E aí ele pegou a raquete assim, e aí eu lá longe, né? Ele só assim com a boca. Cara, eu joguei a bola para ele, ele não deu uma raquetada, cara. A bola foi assim, foi quase na rua. Foi quicando assim, foi quase na rua. Aí nós comemoramos, né? Tá vendo? É assim. A criança crê. Por que você não crê naquilo que Deus fala para você? A Bíblia diz que há uma paz em Deus que excede todo o teu entendimento, que guarda a sua mente, o seu coração em Cristo. Sabia que existe esse tipo de paz? Que para você viver, você tem que abrir mão do seu entendimento, da sua capacidade de entender as coisas acontecer. Por que está acontecendo isso? Por que não pode acontecer? Por que eu estou passando por isso? Por que foi comigo? Por que eu? Você tem que abrir a mão do direito de entender as circunstâncias da sua vida, e você precisa simplesmente abraçar a fé que Deus tem para você, a paz que Deus tem para você, e viver isso. Há uma paz que excede a sua capacidade de explicar as coisas, ou seja, o seu entendimento, que vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo. Vai querer viver essa paz ou vai querer entender as circunstâncias? Paz. O que você quer? Mas por causa da vontade de entender as circunstâncias, você não prova dessa paz. Então, abra a mão do direito de entender e mergulhe na paz que Deus tem para você. Às vezes a gente quer entender as coisas antes de viver o que Deus tem para nós. Tem coisas que Deus não quer te explicar, pelo menos não agora. Ou porque você não tem maturidade para entender, eu não tenho maturidade para entender, ou porque não é a hora. Mas que Ele tem para nós, Ele tem.
Ele não vai esperar você entender as circunstâncias para te dar paz. Ele tem a paz pronta para te dar. Então mergulhe na presença dele. A criança é assim. O que você mandar ela fazer, ela vai fazer. Por isso que elas agradam ao Senhor. Porque Ele sonha que a gente viva a mesma coisa. Aquilo que Ele mandar fazer, a gente faz, mesmo sem entender. Ou não é assim na sua casa? Os filhos perguntam, tá, por que eu tenho que fazer isso? Faz, porque eu estou mandando. Né? Porque tem coisas que não dá para explicar. Eles não têm capacidade para entender. Vai entender. Se ele quer ser jogador de futebol, por que eu tenho que aprender matemática? Adianta você parar para ficar explicando? Vai estudar e pronto, né? Quando for crescer, tu vai entender. Quando tiver teu filho, tu vai entender, né? Né, pais? Quando você tiver seu filho, você vai entender. Mas elas fazem. Deus quer que você faça mesmo. Simplesmente faça. Simplesmente obedeça. Ame os seus inimigos. Por que, Deus? Eu posso amar alguns aí, mas aquele lá, esse o Senhor sabe. Esse não tem condições. Esse eu não consigo, Deus. Eu posso amar todo mundo, mas esse fulano aqui, esse aqui eu não consigo. Ame os seus inimigos. Isso não vem de alma. Nossa alma não tem capacidade de amar alguém que nos maltrata. Tem que vir do céu. Tem que ser um amor do Espírito. Então busque isso do Senhor. Libere perdão para quem magoou você. Não, aquele lá, esse aí, ele tem que saber que aquilo que ele fez, ele magoou, por causa dele a família rachou, ele tem que morrer sabendo que esse desgosto ele fez. E a gente é assim. Quer que o outro sofra. Cara, isso não tem nada a ver com a palavra, com o Espírito que você carrega. Isso é a alma nos puxando. E Deus está chamando um povo puro, que não vive pelo sentimento, pelo pensamento, pela vontade, mas vive pela direção do Espírito. E o Espírito fala, a gente obedece, mesmo que não faça sentido. Tem sentido para um missionário ir lá para o interior da África, largar os Estados Unidos da América, a terra da sua criação, tudo montado, e ir lá para o interior da África? Essas coisas não têm sentido, mas o Espírito falou, eles vão. Nós estamos com uma missionária na África, que é engenheira civil, que largou tudo para viver o chamado que Deus tinha para ela. Faz sentido? Não faz sentido. Mas foi o que o Espírito mandou ela fazer. Imagina se ela ficar fazendo conta. Se ela falar, mas por que eu me formei então? Mas poxa vida, custou tanto ter um canudo para eu fazer o quê? E lá na África não tem nem construção para eu poder ajudar o povo. Não tem água encanada, não tem luz elétrica. Imagina se a gente for viver a vida questionando a Deus as direções do Espírito. Como é que Deus vai nos usar? Como é que nós vamos fazer diferença aí nesse mundo? Porque todos têm questionamentos. Mas aquele que vive pelo Espírito é guiado. 2 Coríntios 4,18. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então você tem diante de você, pela fé, duas realidades. Uma natural e uma espiritual. A espiritual são os propósitos e sonhos que Deus tem para você, que tem um tempo determinado nos céus para acontecer. E a outra é a vida que você vive no corriqueiro. É o que os teus olhos veem, tua mão ao palco. Nós escolhemos qual vida que nós queremos viver. Agora, quando eu olho para essa palavra e vejo que Deus tem algo para mim, que é uma paz, e os tempos atuais não são de paz, eu escolho que realidade eu quero viver. Se eu quero viver a realidade natural, ou se eu quero mergulhar na fé e dizer, Senhor, me dá a paz que excede todo entendimento. Guarda o meu coração, porque os dias são maus. Nós escolhemos. Seja crédulo como uma criança. Creia simplesmente na ordem do Pai. Faça o que o Pai pede, mesmo que você não entenda. Essa é a única maneira de nós sobrevivermos. Porque, cara, tem muita coisa que o nosso coração não consegue explicar.
E há mistérios, diz a Bíblia, que só na presença do Senhor serão revelados. Então abra mão do direito de entender muitas coisas. Até porque você vive no mundo natural, você nasceu e com carne e osso você também vai passar por todas as lutas que uma pessoa qualquer vai passar. Vai passar por perda, por dores, por aflições. Nós não vamos sair ileso diante das circunstâncias, mas a nossa vida não é guiada pelo nosso eu, pela nossa vontade. A nossa vida está nas mãos do Senhor, e não tem mais poderosa mão que a nossa vida possa estar que debaixo do seu cuidado. E eu quero encerrar com o último ponto das crianças, que é a vontade que elas têm de estar sempre juntas. Isso é maravilhoso das crianças, né? As crianças, elas perdoam com facilidade. E o perdão tem um papel tão importante na nossa vida com Deus. Tão importante que ganha espaço até na oração do Pai Nosso. Quando Jesus foi ensinar a orar, Ele disse: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos pecadores, aqueles que nos devem. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos deve. Ou seja, de alguma forma, a minha conexão contigo, Senhor, depende da minha conexão com quem está perto de mim. E eu não quero perder a conexão contigo, porque aqui não há perdão. Há uma parábola que diz que alguém devia certa quantia para um credor. Essa pessoa, então, existia alguém que devia uma certa quantia para um rei. Essa quantia era quantia grande, e o rei o perdoou. E de repente ele acha um outro pequeno que devia um pequeno valor e queria espancar esse devedor. Então o rei falou: não te perdoei uma dívida grande, por que você quer cobrar a dívida pequena do camarada lá? Isso é uma palavra de Deus para nós. Ele está dizendo assim: eu como pai perdoo os pecados de vocês, por que vocês não se perdoam mutuamente? Nós não temos ideia de como nós ferimos o Senhor todos os dias, mas Ele está sempre disponível a perdoar. E isso deve ser uma prática daqueles que são filhos de Deus: perdoarem o seu semelhante. Deus não está preocupado quem tem a razão, Deus está preocupado com a unidade. Está entendendo? Nós nos preocupamos com quem tem a razão. Eu não estou dizendo que num embate você não vai ter que se defender, ou vai deixar de se argumentar. Nada disso. Você pode argumentar, você pode se defender, mas você não pode deixar uma barreira se interpor por causa da questão da razão. Existe um poder na unidade, existe um poder no liberar o perdão. Quem mais recebe é quem libera. A questão do coração limpo nos mantém perto de Deus. Então, se você tem alguém para você perdoar hoje, talvez o próprio Deus que está aí, talvez magoado com Deus, porque algumas circunstâncias na sua vida não deram certo, não foram igual você sonhou. Você tem uma chance hoje de liberar perdão até para Deus, e parar de ficar dando voltas. Libere perdão. Se a pessoa não está aqui, libere perdão na presença de Deus. Liberar perdão para alguém não quer dizer que você vai viver e conviver com essa pessoa novamente. Você não precisa conviver com a pessoa que te fez um mal ou algo do tipo, mas viva livre desse peso no seu coração. Então libere perdão. Não seja escravo de uma mágoa, porque isso afeta profundamente a sua vida com Deus e a intimidade que você tem com Ele. Efésios capítulo 4, versículo 1: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam um esforço para andarem em unidade pelo vínculo da paz. Tenham paz com os outros. Libera perdão. Não se prenda por causa de mágoa, mesmo que você tenha razão. Mais importante que a sua razão é você de coração limpo perante o Senhor.
E as crianças, elas fazem isso. Elas têm uma prática constante de perdão entre elas. Os priminhos brigam, mas os priminhos estão sempre querendo dormir na casa do outro, né? Júlio, tu briga com os teus primos? Já brigou, né? Mas dá vontade de estar junto, né? Mas Júlio já é grande, já chegou na idade da razão. Mas os pequenininhos mesmo, cara, às vezes não dá um tapa na orelha de um, uma raquetada no outro, na outra hora estão brincando junto de novo. Criança é essa. Aí tu pensa, meu Deus, se empurraram, meu Deus, e agora? Daqui a pouco estão brincando junto, já esqueceu, né, que aconteceu. Essa capacidade que a pureza do coração da criança tem de valorizar mais a companhia do que a barreira. É isso que Deus espera da sua igreja. Uma igreja que perdoa, que tem um coração igual ao do seu Deus, né? Não porque tem razão. Se nós olharmos para Deus, Ele sempre vai ter razão em relação a nós. Mas Ele nos escolheu, e Ele escolheu nos perdoar, para que nós pudéssemos estar perto dEle o tempo todo. Eu vou encerrar com João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal foi aquela última oração que Jesus fez antes de ser preso, antes de passar por toda aquela dor, humilhação e morte, de sofrimento, de carne e osso, né? Ele ora e ele diz: Pai, não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Está falando dos discípulos. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus orou por esta unidade antes de tudo acontecer, porque esse foi um dos propósitos pelo qual Ele veio à terra, inaugurar a igreja. E Ele orou por nós, Ele orou por aqueles que viriam através dessa palavra. Está tudo ali em João, de 14 até o 17. E aqui nesse ponto Ele fala: Pai, assim como nós somos um, eles têm que ser um entre eles também. Essa unidade só é alcançada com pureza, cara. Se nós alimentarmos a nossa mente e o nosso coração com impureza, automaticamente começa a barreira entre os irmãos, automaticamente começam as barreiras dentro de casa um com o outro. Mas se nós lavarmos a nossa mente com a palavra e com a presença de Deus, nós conseguimos novamente nos conectar, e a nossa unidade, ela vai ser fruto de uma pureza de coração, e essa pureza nos aproxima de Deus. Você se aproxima do Senhor muito mais quando é puro do que quando ora. Você sabia disso? Porque tem oração que Deus não ouve. A Bíblia fala que se um marido estiver em desacordo com a sua esposa, as orações são cortadas. Então, você não se aproxima simplesmente porque você ora. Você se aproxima quando você se purifica, quando você se arrepende, quando você pede perdão, se santifica. Aí, cara, lavado, você vai para perto de Deus. Aí nesse encontro, Ele te transforma. Então escolha estar perto, escolha andar em unidade, escolha crer na simplicidade do Evangelho. Leu, está explicado, pega para ti e crê. Não fica colocando coisa na cabeça. Ah, mas a paz aqui, mas eu não tenho como viver essa paz. Não, é para mim. É para mim. Esse amor de Deus aqui, eu quero para mim. Eu quero amar desse jeito. Quebrantamento, eu quero viver. Prosperidade, também quero viver. É para mim também. Eu quero tudo o que essa palavra diz que Ele vai me dar. Não abro mão de nada. Mas também vou viver tudo que ela me manda viver. Porque eu não vou escolher e selecionar só o que é legal para mim. Eu vou escolher e viver aquilo que Ele quer que eu viva. Porque já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Amém. Vamos orar?